O Cruzeiro esperou apenas um minutinho de 2025 para fazer o anúncio que toda a sua torcida no Brasil, no mundo inteiro, estava esperando. O anúncio da contratação de Gabigol. Pelos próximos 4 anos, o centroavante que deixa o Flamengo vai vestir a camisa 9 do Cruzeiro e é a esperança, claro, do torcedor azul de muitos títulos, muitas conquistas nesse grande time que está sendo formado em Belo Horizonte. Vamos falar um pouquinho do Gabigol. O anúncio aconteceu na madrugada de hoje, dia 1º de janeiro, mas não foi no meio da madrugada, né? Virou o relógio, deu meia-noite, começou o ano, Gabigol já estava nas redes sociais do Cruzeiro, nas suas próprias, confirmando aquilo que já havia algum tempo muita gente acreditava que iria de fato acontecer, embora todos os personagens, todos os envolvidos nessa negociação tenham se fechado em copas, como a gente diz, sem deixar vazar muita coisa. Mas é claro que a essa altura do ano, do final do ano passado, todo mundo já sabia que o Gabigol estava mesmo acertado com o Cruzeiro, embora esse tipo de coisa sempre tenha algum impacto, né? O anúncio oficial. E alguns torcedores ficaram frustrados de outros clubes que ainda guardavam alguma esperança de ver o Gabigol defendendo a sua camisa, como por exemplo os torcedores do Santos, alguns que achavam que o Gabigol poderia ainda, por conta da sua história com o Santos, da sua torcida pelo Santos e tudo mais, poderia aparecer de novo na Vila Belmiro. Não aconteceu. Os torcedores do Flamengo, alguns deles também, achavam que com a mudança de diretoria, a mudança de gestão do Flamengo, quem sabe o Gabigol, que era atritado, brigado com a direção anterior, pudesse rever a sua posição de deixar o clube e ficar mais um tempinho com a camisa rubro-negra. Também não aconteceu. Até palmeirenses chegaram a sonhar com o Gabigol. Mas, na verdade, toda a negociação já estava costurada com o Cruzeiro, com o Alexandre Matos, que é o diretor de futebol do Cruzeiro, enfim, quem cuida do futebol do Cruzeiro, com o Pedro Lourenço, milionário mineiro que é dono de uma rede de supermercados e comprou a SAF do Cruzeiro. O Cruzeiro hoje pertence a ele e assim o Gabriel vai mesmo para Minas Gerais, num time que já contratou o Christian do Atlético Paranaense, o Dudu do Palmeiras, contratou no ano passado o Cássio, goleiro do Corinthians, contratou o Bolazier, que fez um bom campeonato brasileiro pelo Criciúma. Enfim, é um time que está se montando de maneira muito forte, com o técnico Fernando Diniz, que para muita gente é, aí sim, a grande interrogação desse Cruzeiro, que vai ser capaz de fazer o Fernando Diniz com essas estrelas todas, mas, enfim, é o campeão da Libertadores de 2023, é um técnico que dirigiu recentemente a seleção brasileira, embora tenha, no ano passado, feito campanhas horrorosas, horrendas, nos números e no futebol praticado também, no Fluminense, no Campeonato Brasileiro, entregou o Fluminense quase condenado ao rebaixamento, ainda bem para o Fluminense que era começo de campeonato, né? E também um trabalho ruim no Cruzeiro. No Cruzeiro, o Fernando Diniz conseguiu números pífios nessa sua passagem que começou alguns meses atrás, no ano passado. Chegou, é verdade, à final da Copa Sul-Americana, mas perdeu e conseguiu pouquíssimas vitórias no Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, é um técnico que recebeu o voto de confiança da direção do Cruzeiro. E é com ele que o cabuloso, como gostam de chamar os mineiros, vai para o ano de 2025. Vai ser um ano de muitas emoções, muitas estrelas, né? Gabigol, como eu disse, só aí, se a gente pegar esses três, Cássio, Gabigol e Dudu, nós estamos falando dos 3 maiores ídolos recentes das 3 maiores torcidas do Brasil. Do Flamengo, o Gabigol, do Corinthians, o Cássio, o goleiro, e do Palmeiras, o Dudu, que deixou o Alviverde, né, de Parque Antártica, como dizíamos antigamente, deixou meio que pela porta dos fundos, né, em silêncio, depois de ter sido anunciado pelo próprio Cruzeiro no meio do ano. Aí houve uma reviravolta, ele acabou sendo pressionado pela torcida do Palmeiras a não sair, etc e tal, ficou, mas foi totalmente encostado no Palmeiras pela sua presidente, a Leila Pereira, e também pelo técnico Abel Ferreira. Vai agora para o Cruzeiro fazer uma dupla com Gabriel, com Gabigol. Bom, falando de Gabigol, vai ganhar, segundo as especulações, é claro, ninguém viu o contrato, mas esses números também acabam vazando, vai ganhar cerca de 3 milhões de reais por mês. Será, portanto, o maior salário do futebol brasileiro. 4 anos de contrato, ele tem 28 anos de idade,
E teve as 2 últimas temporadas muito questionadas no Flamengo. Ele não jogou bem. Ele chegou ao Flamengo em 2019, foram 6 temporadas completas, muito sucesso, muitos gols. Eu estou aqui com os números, obviamente vou ter de consultá-los, por isso vocês vão ver que a minha carinha vai baixar aqui de vez em quando para ver os números. Foram 306 jogos pelo Flamengo, 161 gols, ou seja, um gol a cada 2 jogos, basicamente isso, né? Meio gol por jogo, um pouquinho mais até. 13 títulos conquistados, entre eles 2 Libertadores, 2 Copas do Brasil e 2 Campeonatos brasileiros. Incrível, realmente um currículo espetacular. 16 gols destes 161 foram marcados em finais ou jogos decisivos. E conquistou no total, eu falei desses títulos mais importantes, mas só para reforçar, foram 13 títulos conquistados com a camisa do Flamengo. Em Libertadores, só em Libertadores, o Gabigol, claro, todo mundo se lembra daquela final de 2019, em que ele faz os 2 gols no finalzinho do jogo contra o River Plate e tal, mas ele fez 31 gols pelo Flamengo em Libertadores, é o maior artilheiro brasileiro em Libertadores, jogando por um único clube, tá? Quer dizer, ele fez 31 gols só pelo Flamengo, e nessa condição de jogar por uma única equipe, né, em Libertadores, o Gabigol é o maior artilheiro de todos. São números espetaculares, mas nas últimas 2 temporadas do futebol brasileiro, o Gabriel não foi tão bem. No ano passado, por exemplo, 2024, tá? Ele disputou 38 jogos apenas e marcou só 8 gols. Quase nunca foi titular nas mãos do Tite, e no finalzinho das mãos do Felipe Luiz, ele até que fez algumas partidas e foi decisivo na final da Copa do Brasil, mais uma vez, né? E foi quando, inclusive, anunciou que estaria deixando o Flamengo. Em 2023, foram 57 jogos e 18 gols. Quer dizer, 2 anos em que o Gabriel não encantou. E para muita gente, para muitos torcedores do Flamengo, isso justificava o fato de ele estar na reserva, de ele não estar atuando, mas a gente não pode nunca esquecer que uma das grandes burradas do Flamengo nos últimos tempos foi ter contratado o Tite. Não porque é um técnico ruim, não é isso, mas porque tinha um atrito antigo com o Gabigol, né? Gabriel não foi levado pelo Tite para nenhuma Copa do Mundo e poderia tranquilamente ter disputado pelo menos a Copa de 2022 pelo Brasil, né? De 2018 talvez até, embora ele fosse bem novinho e ainda não tivesse construído essa história toda fantástica que ele construiu no Flamengo, o que aconteceu a partir de 2019. Mas enfim, o fato de não ter ido a uma Copa do Mundo, de não ter sido levado pelo Tite para uma Copa do Mundo, acabou gerando um ruído ali na relação entre os dois, e ficou muito claro, ficou evidente que essa relação nos últimos tempos no Flamengo era uma relação totalmente tóxica, estremecida, né? Fingia-se ali que um tolerava o outro e tal, mas o técnico não escalava, o cara não jogava, e assim foram 2 anos ruins, para falar a verdade, para usar o português bem claro, 2 anos ruins do Gabigol pelo Flamengo. Agora, isso significa que ele desaprendeu como é que se joga futebol, não sabe mais fazer gols? Claro que não. O Gabriel passou 2 anos num certo purgatório aí, desmotivado, sendo prejudicado pela teimosia do técnico, né? Pelo mal-estar criado com a sua contratação, e por isso que a relação dele com o Flamengo foi mesmo se deteriorando. Não com a torcida, mas com o clube, né? A torcida do Flamengo ama o Gabigol, adora o Gabigol, e é claro, adoraria se ele pudesse ficar na equipe. Muito bem, confirmando então, 28 anos de idade, Gabriel vai ficar até o final de 2028 no Cruzeiro. Chega de graça que eu digo, porque o contrato dele com o Flamengo acabou, o Cruzeiro não teve de pagar nada ao Flamengo pelo Gabigol. E neste sábado agora, dia 4, a partir do meio-dia, vai haver uma apresentação do Gabriel no Mineirão, que vai estar certamente lotado. Isso vai acontecer no sábado, como eu disse, a partir do meio-dia, com os portões abertos às 10h30 da manhã. Tem uma cobrança de ingressos de R$10, né? Mas com certeza a torcida do Cruzeiro vai fazer uma festa gigantesca, com mais de 65 mil pessoas, para receber o Gabriel, que vai fazer parte desse time muito, muito estrelado, esse time do Cruzeiro para 2025. Um time que passou recentemente
3 anos em Série B, vocês se lembram, virou SAF, foi comprada pelo Ronaldo Fenômeno, acabou sendo vendido o Cruzeiro novamente para o Pedro Lourenço, este grande empresário mineiro, e vamos ver como é que vai ser essa história do Gabriel das montanhas de Minas Gerais, né? Trocando as praias do Rio de Janeiro pelas montanhas de Minas Gerais, numa equipe fortíssima, que se desenha fortíssima e candidata a títulos imediatamente, a gente pode dizer isso, né? Claro. Quando você tem um clube que começa, um time que começa a ser formado com o Gabriel, com o Cássio, com o Dudu, com os outros jogadores muito bons que ficaram no Cruzeiro também da última temporada, a gente pode imaginar que será um dos grandes protagonistas da temporada 2025 do futebol brasileiro. Boa sorte ao Gabigol, né? Torcedores de outros times que o desejavam vão ter de acompanhá-lo agora na equipe azul, na equipe mineira, que será, como eu disse, uma das grandes protagonistas de 2025 e que terá, com a camisa 9, o maior artilheiro do Brasil nos últimos anos, o maior conquistador de títulos e um jogador que tem um carisma impressionante, que tem um poder de decisão muito grande. A gente viu nas finais que o Flamengo disputou nos últimos anos e que agora empresta esse seu talento ao Cruzeiro. Vamos ver como é que vai ser, né? Ficamos aqui todos na torcida pelo sucesso do Gabigol, pelo sucesso do Cruzeiro e para que essa história seja tão bonita quanto foi a história dele no Flamengo.